Já vou pedir a sua percepção, né, de bate-pronto imediata aí sobre o assunto que a gente vai tratar ao longo dessa próxima 1 hora e se faz sentido de fato quando a gente olha para o que é público e para o que é privado, essas lentes diferentes sobre como a realidade acaba se apresentando aos olhos dos brasileiros. Perfeito, Rafaela. Você trouxe alguns pontos, né, essenciais da diferenciação entre público e privado, né? Muitos dos nossos ouvintes estão perguntando por que existe burocracia, né? Porque é a razão de existir da administração pública. Então, nós temos a burocracia justamente para a proteção do cidadão. A administração pública ela é regida por um princípio, quase todo o Ocidente é o princípio da legalidade. Então a administração pública não pode fazer nada que não esteja permitido em sede de lei. Então essa é a grande amarra que o poder público tem, diferente de uma empresa privada. Uma empresa privada, às vezes o CEO, o dono da empresa, o sócio administrador, ele toma determinada decisão e ele não precisa aprovar isso com o Congresso, ele não precisa validar essa chancela com ninguém, né? Então, o grande empecilho que nós temos para o desenvolvimento de determinadas atividades no poder público é justamente decorrente da legalidade e da burocracia. Mas será que nós não temos também burocracia no ambiente privado? Né? Essa é uma questão que eu gosto muito de discutir com várias pessoas, né? Fica parecendo somente que o poder público é ineficiente. Eu acho que essa visão ela é equivocada. E eu trago alguns fundamentos para embasar essa visão que eu acho que não reflete a realidade, né? Primeiro, o poder público é muito mais auditado, né? Então nós temos muito mais mecanismos de controle incidentes sobre a atividade do poder público. O poder público, como eu disse, não pode decidir XYZ sem seguir a burocracia. E eu queria destacar um fato aqui que é muito importante para que todos entendam. A burocracia é uma forma também de proteção do cidadão. Então, ao mesmo tempo que ela funciona como um mecanismo que pauta o funcionamento da administração pública, ela também é um mecanismo de proteção do cidadão, porque o cidadão ele sabe o que vai acontecer, ele sabe qual é o rito, qual é o procedimento, ele pode discordar com a intensidade desse rito. Então, será que precisa ser tão burocrático? Será que precisa ser tão moroso? E aí nós entramos na questão do meio, né? A administração pública, o grande problema dela é que os meios para atingir determinados fins não são os mesmos da iniciativa privada. Mas isso eu percebo de acompanhar. Eu sou advogado da área pública, né? Trabalho 10 anos como advogado litigando contra o poder público, né? A burocracia é a minha razão de existir. Eu não teria trabalho se não fosse a burocracia. Mas eu vejo também que quanto mais uma empresa cresce, mais burocracia ela tem também, né? Então você percebe, por exemplo, uma empresa começa pequenos sócios. Mas essa burocracia, ela vem de dentro da empresa ou ela vem pelo ambiente governamental que ela tem que lidar a partir do momento que ela cresce? Dos dois, né? Aí nós entramos numa questão de governança corporativa, né? Quando nós vamos ver, por exemplo, manuais de governança corporativa, nós vemos que uma das formas de uma empresa se estruturar é criar instituições, criar burocracias, criar meios para que ela possa funcionar de uma maneira adequada. Então o ambiente privado também se vale da burocracia para, eventualmente, atingir os seus fins. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, uma empresa vai comprar determinado bem, né? Você tem lá o setor que faz a cotação, que faz a escolha, que ele não é, também a empresa não é desprovida de mecanismos. Aí você colocou um ponto, Rafael. A burocracia do poder público atrapalha o mecanismo privado? Em algumas circunstâncias atrapalha, né? Hoje de manhã eu estive lá junto à prefeitura de Araucária para tentar resolver um problema de uma burocracia que está tomando um tempo gigantesco de nós, né? Então, existem esses dois lados, tá? Mas a gente precisa tirar um pouco esse mito de que somente o poder público é que tem burocracia. Não, o ambiente privado também se vale da burocracia como um instrumento de proteção daqueles que estão envolvidos em determinado investimento, né? Ou, por exemplo, num processo de escolha, né, de alguém. Quando eu vou escolher alguém, eu abro um processo de seleção
de currículos, para que tenha um certo mérito, né? Para que não tenha nenhum tipo de escolha arbitrária. Então, a burocracia, né, por assim dizer, ela é um problema que é mais aparente no âmbito público, né? E esse problema é muito parecido com o problema da corrupção, que você acabou tocando de certo modo, né? Eu tenho uma obra chamada Corrupção e Administração Pública no Brasil, um livro, que é fruto de minha dissertação de mestrado, que eu apresentei na Universidade de São Paulo, em que eu analisei muito tempo essa questão da corrupção, e a gente acaba associando a corrupção como um problema público, né? Mas ela também acontece no ambiente privado, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Ela não é um problema exclusivamente do poder público. O poder público, ele aparenta ter mais corrupção porque ele é mais escrutinado, ele é mais fiscalizado, né? E o cidadão, ele não tem tanto interesse em proteger a administração pública, né? O cidadão, ele não tem esse interesse de ter, né, determinado bem, de proteger sempre a administração pública. O cidadão comum, ele só quer viver a sua vida, né? Então, eu tentei sintetizar aqui, Rafaela, alguns pontos, né, para a gente trazer para a discussão, mas eu vejo que o grande ponto é a burocracia, né? É a necessidade de existir burocracia e também a necessidade de você trabalhar com a burocracia, né? Existe um ditado que diz que o direito administrativo, que é o direito que lida com a burocracia, é quase uma espécie de um milagre. Por quê? Porque ele é imposto pela própria administração pública, né? E a própria administração pública deve obedecê-lo. Então é algo um pouco contraditório, desde as origens do nosso sistema legal e sistema jurídico, né? Então, o meu ponto de vista sobre essa questão é esse, Rafaela.